volta aqui com a nossa advogada, a doutora Elaine Dávila Coelho, que vai falar sobre o processo dos trabalhadores da Fundação Butantan. Só para você lembrar, 2011 nós começamos a representar os trabalhadores da Fundação Butantan, ali na cidade universitária, onde hoje tem uma fábrica com muitos trabalhadores. Fizemos greves, fizemos luta e, ao longo do período, a Fundação Butantan achou por melhor não ser representado pelos trabalhadores aqui do Sindicato dos Químicos e Plásticos e Farmacêuticos de São Paulo e, da cabeça dela, arrumou uma representação com um sindicato chamado Senal. Mais recentemente, nós tivemos uma vitória na Justiça que determinou que a Fundação Butantan dialogue com o sindicato que representa os seus trabalhadores, que é o Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo. E a doutora Elaine vai contar um pouco dessa história de indas e vindas com a representação dos trabalhadores. Tudo bem, doutora Elaine? Bom dia, Hélio. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tá contigo explicar essa lambança toda aí. Tá certo. Essa questão da Fundação Butantan, ela é bastante complexa e cheia de, como disse o Hélio, idas e vindas. Mas eu vou fazer um resgate rápido aqui, até chegar hoje nessa grande decisão que nós obtivemos aqui da Vara do Trabalho aqui de São Paulo, da Vara 49. Bom, na verdade, toda essa questão da representação, ela começa lá em 2008, né, quando o sindicato já foi procurado pelos trabalhadores da Fundação Butantan para que os representasse. Em 2010, o sindicato obtém mas um compromisso da Fundação Butantan perante o Ministério do Trabalho, registrado em ata, tudo, dizendo que ele iria se enquadrar pela atividade preponderante, que era a produção de imunobiológicos, né? A produção de vacinas, soros, etc. Isso ocorreu em 2010. E, a partir daí, o sindicato começou numa intensa construção de um acordo coletivo, porque a Fundação dizia que ela tinha especificidades e que ela gostaria de conversar sobre uma norma coletiva mais adequada à sua realidade. E assim foi feito, inclusive na época, em 2010, Hélio, foi eleita uma comissão interna de representantes na Fundação Butantan, né, por mútuo acordo, e esses trabalhadores nos acompanharam intensamente na produção desse acordo coletivo, e nós fizemos esse acordo em 2012. Na verdade, o acordo ele era quase uma réplica da convenção coletiva, porém, em alguns aspectos, ele se adequava melhor à Fundação Butantan. Por exemplo, participação nos lucros e resultados. A Fundação alegava que, como ela não era uma entidade com fins lucrativos, ela não poderia pagar a PLR da convenção. Então, o que nós fizemos? Para que os trabalhadores não tivessem nenhum prejuízo, nós concordamos em não ter a cláusula da PLR, mas nós aumentamos o abono de férias. Aquele abono de 10 dias, a gente conseguiu dobrar aquele abono e de forma remunerada. E assim com outras cláusulas também. E esse acordo ele vinha sendo cumprido. Até que, em 2013, a Fundação resolve parar de cumprir o acordo. E já começam a ter ruídos na Fundação de que ela estava caminhando para uma representação pelo Senal. O que ocorreu naquela época? Em 2015, ocorreu uma greve massiva na Fundação Butantan. Inclusive, nas assembleias nós tínhamos, era normal ter de 600, 700 trabalhadores, inclusive assinando o abaixo-assinado que autorizou o sindicato a ingressar com dissídio coletivo e tudo mais. Em 2016, o TRT aqui de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, ele julgou a greve não abusiva e garantiu que o enquadramento da Fundação Butantan tinha que ser feito pela atividade preponderante, que era a produção de imunobiológicos. Esse dissídio, a Fundação Butantan ela recorreu para o TST e no TST, infelizmente, ele foi julgado extinto por uma questão formal, que era próprio do TST, tinha toda uma conjuntura na época, que não vem ao caso entrarmos aqui, mas que foi extinto. Quando isso ocorre, não é que a gente perdeu o processo. No TST, ele apenas foi extinto. Quando isso ocorre, nós podemos entrar com nova ação.
Então, porque lá ficou empatado, ficou 0-0. Nós tínhamos uma decisão favorável em São Paulo, em Brasília foi extinto, ficou 0-0. O que nós fizemos? Imediatamente ingressamos com uma outra ação, pedindo o nosso enquadramento, que é essa ação que veio a ser julgada agora. Tá? Então, importante saber por que de 2016 até 2023 esse processo ficou praticamente parado, ficou suspenso. As pessoas ligavam aqui no sindicato, a informação era sempre a mesma. O processo está suspenso por conta de um despacho do Gilmar Mendes, lá do STF, do Supremo Tribunal Federal. É que esse acordo que nós firmamos com a Fundação lá em 2012, nós pedimos que ele tivesse, porque ele tinha uma vigência apenas de 12 meses, né, até 2013, então nós pedimos a ultratividade daquele acordo. E existia uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a 326, em trâmite lá no STF, que suspendeu todos os processos judiciais que versassem sobre a questão da ultratividade. O nosso foi um deles, mas ocorreram milhares de processos no Brasil inteiro que ficaram da mesma forma que o nosso. Elaine, vamos explicar aqui o nosso internauta, que a ultratividade são acordos que você celebra e se não tiver convenção, o acordo vai ser automaticamente renovado. Perfeito, isso, né? Perfeito, Hélio, é isso mesmo. E a gente queria esse mesmo efeito para o nosso acordo lá de 2012. Então, nós ficamos até essa ADPF, como a gente chama no Supremo, que o relator era o Gilmar Mendes, ela veio ser julgada em junho de 2022. Então, nós ficamos de 2016 até junho de 2022 com tudo suspenso. Né? Lembrar que 2016 é um ano singular, é o ano do golpe contra a presidenta Dilma, assume o governo ilegítimo do Michel Temer e propõe a reforma trabalhista, propõe a reforma, a PEC do teto de gasto e cria um ambiente totalmente desfavorável aos trabalhadores e aos sindicatos de luta. Né? É uma conjuntura extremamente complicada, né? Como a gente lembra. Né? Pois bem, então, desde 2020, final de 2022, início de 2023, nós retomamos, então, o debate aqui na Vara 49, aqui de São Paulo, visando, então, produzir todas as provas necessárias, fazer tudo para que garantisse a nossa representação. Então, nós tivemos uma audiência, nós tivemos oitiva de testemunhas, inclusive o Hélio esteve presente representando aqui o sindicato, né? E também nós pedimos a produção de prova documental. E o que nós fizemos? Pedimos a juntada da RAIS, dos anos de 2015 até 2022. O juiz aceitou a juntada da RAIS e, com isso, nós tivemos um substrato importantíssimo de prova, porque nós conseguimos visualizar, finalmente, quem é quem na Fundação Butantan. Quantos monitores de museus, quantos educadores, quantos assistentes sociais, quantos trabalhadores na produção de vacinas e soros. Isso foi possível ter essa máscara, né, esse quadro, e isso foi determinante para a nossa vitória. E através da RAIS, o que é RAIS, doutora? É a Relação Anual de Informações Sociais. Isso identifica o trabalhador Toda a empresa é obrigada a ter, a fazer um informe para o Ministério do Trabalho todo ano, e agora a RAIS ela foi substituída, ela não existe mais. A partir de 2023, ela foi substituída pelo E-Social. Até 2022 existia a RAIS, então ali a empresa tinha que falar quem são os seus empregados, as funções que eles ocupam, os salários, os direitos, o enquadramento, as funções. Todas Por isso que você saiu tão convencida daquela audiência que a gente tinha, né? Exatamente, porque com a RAIS, inclusive, é um documento que a gente não tem acesso facilmente, só por medida judicial. Né? Então, isso foi uma coisa muito importante que a gente obteve e o juiz ele percebeu que isso era importante para o desfecho do processo e ele determinou. Então, foi feito um trabalho minucioso. Inclusive, nós adquirimos como é que fala? Não é um aplicativo, é um programa para que a gente pudesse fazer a leitura, porque lá tinha muitas informações. Para ter uma ideia, Hélio, a RAIS da Fundação
tornou o processo com 12 mil páginas. Hoje o processo Uau. da fundação tem 12 mil páginas. Virtuais, né? Diga-se de Virtuais. passagem. O processo hoje é totalmente Para virtual. o meio ambiente não ficar preocupado, é virtual É. tudo isso. Então, mas com isso a gente conseguiu ter o espelho. E qual foi o resultado? Eu ia te perguntar Final. agora, qual foi o... Esse é do entrevistador, tá? Qual foi o resultado final, doutora, dessa raiz e desse espelho, Então, dessas 12 mil páginas? nós concluímos que de 2015 a 2022, a Fundação teve cerca de 3 mil empregados. Destes 3 mil empregados, 2.348 eram do setor farmacêutico, da produção de vacinas e soros. Então, isso dá em torno de o quê? 90%. Né? 90%. Dá 90% dos empregados. Então, contra fatos, não há narrativa possível. Então, não poderia ter sido outra decisão do juiz da Vara 49 que não dizer que esses empregados eles devem ser representados pelo Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo. Né? Então, jamais poderia ter sido firmado uma convenção com o Senalba, que é uma entidade para fins assistenciais. Né? Bom, o fato da empresa não ter fins lucrativos, isso não lhe retira o aspecto de ser uma empresa econômica, com fins econômicos, porque o fim econômico não está atrelado ao fim lucrativo. Então, o Senalba ele não tem a menor identidade, nem similaridade com os empregados da Fundação Butantan, exceto alguns poucos, né? Como eu falei aqui, monitores de museu, educadores, né? E tudo mais. Então, é isso, Hélio. Nós chegamos hoje, então, com essa decisão favorável. E agora, a pergunta que você pode me fazer, já me adiantando, é se cabe recurso. Doutora, cabe recurso? Então, cabe recurso, só que a decisão dada pelo juiz é o seguinte: tem que cumprir imediatamente. Tá? E não adianta ela entrar com um recurso normal, que seria um recurso ordinário, como a gente chama. Ela vai ter que obter a decisão, uma outra decisão judicial, dizendo que ela não precisa aplicar imediatamente. Tá? Então, ela precisa entrar com uma decisão, obter um provimento jurisdicional, uma tutela, uma decisão judicial que lhe diga, que lhe autorize a não aplicar. Porque a Fundação ela vem fazendo a política do fato consumado. Né? Ela vai lá, se enquadra no Senalba e segue cumprindo a convenção do Senalba, que é muito inferior. É muito inferior. Nós fizemos um estudo comparativo das cláusulas coletivas. Isso, da nossa convenção coletiva e do acordo firmado com o Senalba. Então, nós temos muitas cláusulas inferiores. Então, isso a Justiça vai ter que autorizar se a Fundação não quiser cumprir imediatamente. Bom, então teremos mais desdobramento pela frente, vamos acompanhar, lembrar para os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan que o sindicato, a direção nunca desistiu de cumprir o seu papel legítimo, o seu papel legal de representar os trabalhadores que são da indústria, que estão no município de São Paulo. E a Fundação, como a gente sabe, importante na pandemia, que fez tantas, milhares, milhões de vacinas, são trabalhadores vinculados à indústria farmacêutica. E nós aqui vamos continuar na luta para representá-los, porque o que nos tirou da representação, né, doutora Elaine, foi exatamente a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan.